Muitos evangélicos criticam a Igreja Adventista porque, segundo eles, acreditar na expiação feita por Jesus no santuário celestial torna menor a obra que ele realizou na cruz. A cruz seria, dessa maneira, uma expiação incompleta, necessitando de uma espécie de complemento que a gente encontraria nessa doutrina do santuário celestial. Mas será que isso é verdade? Vamos ver. Esse aqui é o canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos à luz da fé cristã. Nesse canal você vai encontrar muitos conteúdos e você pode conferir as nossas playlists. Também é muito importante que você veja os vídeos mais recentes aqui do canal, porque certamente vai ter muita coisa que interessará a você. Se você já tem visitado aqui o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, porque assim você vai continuar recebendo cada vez mais o conteúdo assim que ele for publicado por nós. Se você já é um inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, especialmente via WhatsApp. Agora, seja você um visitante pela primeira vez, um visitante já recorrente ou mesmo inscrito, não se esqueça de deixar aqui o seu curtir, é muito importante porque isso fortalece o nosso vídeo. Mas vamos para o nosso assunto. Quando os adventistas, desde o seu início, foram estudar o tema do santuário, eles propuseram um entendimento tipológico desse termo expiação. O que significa isso? É por meio da tipologia do santuário terrestre, aquele feito por Moisés e o povo de Israel amando e sob a orientação do próprio Deus, é que se pode compreender um pouquinho mais a respeito da expiação. Afinal de contas, a expiação estava fortemente relacionada com vários processos e rituais que aconteciam nesse santuário. Basicamente, a gente pode dizer que expiação se relacionava com o serviço diário e também com o serviço anual. E entre os dois havia muita diferença. No serviço diário, basicamente, o que Deus fazia era transferência dos pecados. Ou seja, o pecador chegava ali, ele sacrificava o animal e simbolicamente o seu pecado era transferido para aquele animal que morria em lugar dele. Mas a situação não ficava restrita a isso, porque a simbologia apontava também uma outra transferência, porque agora o pecado era transferido do animal para o próprio santuário. E como isso era feito? Ora, o sangue do animal era aspergido sobre as cortinas do santuário, aquelas que separavam os dois compartimentos internos, o lugar santo do lugar santíssimo. Tudo isso aí estava acontecendo no serviço diário. Mas no serviço anual nós temos um ritual bem diferente registrado em Levíticos 16. A raiz capar mostra que o pecado está sendo coberto e isso está associado com alguns rituais, cerimônias realizadas no Antigo Testamento. Portanto, há muitas coisas, muitos textos, muitas ideias associadas a ela. A gente não pode limitar a expiação a um único evento, porque o Antigo Testamento não faz isso. Tampouco o Novo Testamento, porque a gente vê a obra de Jesus se estendendo para além daquilo que ele fez na cruz, sem tirar a importância da cruz, que é fundamental. Mas quando a gente pensa em expiação, há muito mais a ser explorado. Por isso, os pioneiros adventistas entenderam que a expiação era um processo. Assim, ela se revela na tipologia bíblica. Portanto, em algum sentido, não dá para dizer que apenas a morte de Cristo na cruz do Calvário esgota todo esse processo. Agora entenda bem, quando a gente fala da morte de Cristo, a gente está sim dizendo de algo que é muito importante, que é fundamental para que a expiação seja dada. Ali está a pedra fundamental da nossa salvação. E embora sempre tenha havido muito debate na teologia adventista, a gente pode entender que sim, há declarações muito positivas dos nossos pioneiros, especialmente quando a gente pensa na pessoa de Ellen White, de que na cruz Jesus Cristo pagou o preço completo pela nossa expiação, indo aí numa linha muito próxima à do Novo Testamento. Ao mesmo tempo, os adventistas também acreditaram que, em outro sentido, Jesus realizava expiação no santuário. E aqui, Frum talvez seja um dos primeiros estudiosos adventistas a conciliar essa questão, mostrando que a aplicação daquilo que Jesus fez estava disponível por meio do seu santuário. E eu já tratei disso aqui algumas vezes, mas eu quero elaborar um pouquinho isso melhor para que não fique realmente nenhum tipo de dúvida a esse respeito.
A gente pode dizer que então na cruz é satisfeita a condição fundamental para a nossa expiação. No santuário, a aplicação da expiação é realizada. E quando Jesus voltar a essa terra, a expiação então estará completa, o seu serviço será terminado. Nós podemos falar então que na volta de Jesus acontecerá a consumação da expiação. O que quer dizer tudo isso? Bom, vamos entender por partes. Na cruz, Jesus Cristo garante todas as condições para que o homem seja salvo. A gente pode falar então que a expiação ali tinha todos os seus pré-requisitos preenchidos. Mas agora Jesus precisa tornar prática a expiação. Ela precisa alcançar a cada um de nós. Mas como Jesus vai fazer isso se ele não está em contato direto conosco? Ora, a Bíblia fala da sua intercessão. E eu gosto muito do texto de Hebreus 10, 25, que fala que ele vive para interceder por nós. Esse texto me toca pessoalmente porque eu percebo que para o meu Salvador não bastou vir a esse mundo e morrer no meu lugar. Ele ainda se dedica a interceder por mim diante do Pai. A sua obra de amor redentor para que eu seja salvo é atualizada por meio da sua intercessão. A cada dia que eu peco, eu posso recorrer ao meu Salvador e buscar nele graça para uma vida transformada, ao mesmo tempo que ele me perdoa dos meus pecados. A intercessão de Cristo é que faz com que os seus benefícios conquistados na cruz cheguem a mim de acordo com a minha necessidade. Agora, esse processo de salvação, ele só se completa quando eu passar pela glorificação, quando houver uma transformação do meu corpo e aquilo que, nas palavras de Paulo, é mortal, se revestir da imortalidade e aquilo que é corruptível se revestir então da incorruptibilidade. Isso só acontecerá de fato quando Jesus voltar a esse mundo uma segunda vez. Aí nós podemos falar que a expiação estará completa e seu trabalho estará consumado. Então, quando a gente pensa em cruz e santuário, não existe aqui uma competição. Um sistema não está competindo com o outro. Pelo contrário, há uma relação de continuidade. Aquilo que Jesus realizou na cruz agora torna com que seja possível o seu trabalho de intercessão e a graça chegue então aos seus filhos. Por isso o texto de Hebreus 4,16 nos admoesta a ir até o santuário onde Cristo está e receber perdão e graça de acordo com as nossas necessidades. Ali nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós e que continua realizando o trabalho de expiação na prática por nós. Não que ele necessite morrer uma segunda vez, o texto de Hebreus também fala isso, no capítulo 9, que a sua morte já foi completa e não precisa ser repetida. Ao mesmo tempo, o processo da expiação continua, porque através da sua intercessão, Jesus elabora uma nova etapa desse processo. É como se a dívida da humanidade já fosse completamente paga pela cruz do Calvário. Mas agora, cada devedor, de acordo com a sua necessidade e novas dívidas, precisasse se apresentar e sacar desse depósito. E é justamente isso que o santuário celestial nos oferece, o que Cristo faz, aqueles que confiarem na sua intercessão, aqueles que o buscarem em oração. E é por isso que ele trabalha diariamente por nós até a consumação da sua obra no santuário. Deixa eu dar um outro exemplo que eu nunca experimentei e vou usar aqui pela primeira vez. O exemplo é o seguinte: o que é mais importante, você receber o salário ou você fazer as compras do mês? Você vai me dizer assim, olha, se eu não receber o salário, eu não faço as compras do mês. E é verdade, uma coisa depende da outra. Da mesma maneira, o que é mais importante, a cruz ou a intercessão de Jesus Cristo? Uma coisa depende da outra, uma coisa garante a outra. Então, a expiação feita por Jesus Cristo na cruz, ela é completa, ela satisfaz as condições necessárias para que eu e você sejamos salvos. Mas agora, na prática, para que esses recursos nos alcancem, Jesus Cristo continua desempenhando a sua função de sumo sacerdote no santuário celestial, a fim de nos beneficiar. Olha, talvez a confusão de muitos evangélicos esteja relacionada com a ideia de que nós sejamos salvos por uma escolha de Deus atrelada à questão da predestinação e, por isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu discuti um pouquinho sobre essa ideia de salvação pela fé atrelada à predestinação no meu vídeo sobre sola fides, a forma como os adventistas discordam
como esse princípio foi formulado pelos reformadores. Esse vídeo vai aparecer aqui nas recomendações finais, eu quero muito que você assista a ele. Agora também tem um outro vídeo onde eu trato os paradoxos do santuário e o que eles nos ensinam sobre quem é Deus. É um sermão que eu fiz já há alguns anos, está disponível aqui também. Esses 2 vídeos vão aparecer para você como recomendação. Não se esqueça de deixar o seu like e eu vejo você nesses próximos vídeos aí. Deus abençoe você, um forte abraço. In the secret of His presence, how my soul delights to hide. Oh, how precious are the lessons which I learn at Jesus' side. Earthly cares can never vex me, neither trials lay me low. For when Satan comes to tempt me, to the secret place I go. To the secret place I go.